Bom, tem que ver o que está acontecendo aqui que não está no YouTube. Ah, não, agora foi. Boa noite. Boa noite a todos os ouvintes. Essa é a primeira live do Grupo Identificado. Meu nome é João Marcelo, eu sou dono do canal de mesmo nome do YouTube. Estão aqui comigo hoje a Ariane Schiochetti, o Marcos Seixas, o Dino Nascimento e Tony Najar. O propósito dessa live, que será mensal, é discutir a ufologia, debater novos rumos, propor novas alternativas para a ufologia. Eu costumo falar que seria o lado B do vinil da ufologia, né? O pessoal fica até bravo quando eu comento isso. Então, vou começar aqui, vou pedir que cada um se apresente, fale um pouco sobre a sua atuação dentro da ufologia. E eu vou passar aqui primeiro para o Dino Nascimento. Boa noite, Dino, astrônomo, consultor da revista UFO. Eu queria que você se apresentasse, Dino, e você foi um dos incentivadores, né, para a gente criar a live do Grupo Identificado. Queria que você falasse da sua história, como é que você se enfiou nesse meio da ufologia, nessa cachaça que a gente não consegue largar. Bom, primeiramente, boa noite a todos aí, boa noite, pessoal aí, boa noite, João, boa noite, Seixas, Tony, Ariane. Bom, nós fazemos parte desse grupo, né, chamado Identificados, né, e a ideia era a gente montar uma live, a gente, uma vez por mês, conversar aí com o pessoal, falando, como você falou, lá do B. Minha formação, eu sou mestrado em astronomia, né, em astronomia. Eu faço estudo de estrelas, de um tipo de estrelas especial, que é estrelas BE, né, estrelas da sequência principal B, mas com emissão no H-alfa, né? Então eu faço a pesquisa, busco no hemisfério sul e faço pesquisa para a gente entender o que é esse círculo, esse anel que é formado de ejeção neve. Entre outras coisas, né? Sou consultor também da revista UFO, como você falou, apesar de não ser muito atuante, porque meu tempo é muito corrido, assim, questão, é uma coisa, questão da pandemia, né? A gente tá sempre, tem que dar aula lá na USP, todo esse negócio, então eu tenho aulas, né? A gente está tudo suspenso, mas tudo via online, né? Quanto à ufologia, bom, eu não sei o pessoal aí, mas eu tô nessa cachaça, como falou o João, já desde os idos de final de 70, né? Quer dizer, faz um pouquinho de tempo, né? Quando eu entrei nessa questão, o bichinho me mordeu, né, da ufologia, e aí eu fui até mais ou menos 2000, mais ou menos, né, montando um monte de grupo, pertencia um monte de grupos da ufologia. Eu conheci um monte de gente, assim, de grande peso dentro da ufologia, né, do primeiro nível de ufologia, participei de eventos. Aí, no final da década de 90, mais ou menos, eu criei um grupo junto com um pessoal a gente chamado de ExoX, que a gente começou a fazer eventos aqui em São Paulo, né? Eu sou de São Paulo. E assim, a gente fazia eventos e chamava o pessoal, convidava uma pessoa para expor e tudo. A gente conseguiu alguns locais, né? Até assim, pelos contatos que eu tinha, eu consegui o MAN, né? O Teatro do MAN, o Museu de Arte Moderna de São Paulo, onde nós fizemos os eventos. Aí, com esse grupo ExoX, né, nós fomos para Peruíbe, que era o local de estudo da gente, de pesquisa, né? Na época estava fervilhando as histórias lá em Peruíbe, do oficiamento, etc. e tal. Nós fomos para aquela região toda de Peruíbe, da Baixada do Litoral Sul de São Paulo, né?
Fizeram um monte de pesquisa e começamos a fazer alguns eventos lá também. Aí eu, através de um colega, participando do grupo, a gente conseguiu, pela prefeitura de Peruíbe, a gente fazer alguns eventos lá. Aí, por motivos de estudo, para variar, né, ocupando espaço, dei uma largadinha. E por volta de 2000 e alguma coisa, que eu não me lembro também agora de data, de cabeça assim, eu montei o último grupo, né, que foi com o Jordano Bruno, junto com minha esposa, o Luiz Ricardo Gedo, a esposa do Luiz Ricardo Gedo, o Walter, que é um médico, né, formado pela aeronáutica. Na época ele era médico da aeronáutica, né? E mais um rapaz chamado Jair. Aí nós fizemos estudos, fomos na Baipendi, lá conheceu o caso Baipendi e tudo, né? Ficamos lá, o senhor Arlindo atendeu a gente, e aí a gente começou a fazer muita coisa. E nesse Jordano Bruno, durante 5 anos, nós fizemos eventos lá no espaço que a minha esposa tem um curso para delegado, né? E tem um salão grande lá. Aí a gente, uma vez por mês, como é a proposta aqui do nosso canal agora, né? A gente fez apresentações, a gente convidava uma pessoa, um ufólogo conhecido, e uma vez por mês nós apresentávamos ele, fazíamos uma apresentação, né? E ficava um domingo, um domingo por mês. E durante 5 anos. Aí, por outros motivos, aí começou a puxar, né, a academia, né, o estudo acadêmico. Aí eu tive que realmente, e por outros motivos também, abandonar a ufologia. E voltei agora, né, uns dois anos atrás, né, o pessoal me encontrou e cá estou novamente. Falei pra caramba, obrigado, prazer, estou aqui para conversar com vocês, o que vocês precisarem. Se eu puder ajudar, abraço a todos. Legal, o Dino. Bom, dando prosseguimento, a Ariane Schiochetti perguntaram aqui se é minha namorada. Não, é minha noiva e minha futura esposa. Ariane, você é conselheira da revista UFA, responsável pelos cursos. Você, assim como eu, tem uma visão bem questionadora, bem crítica com relação à ufologia hoje. Eu queria que você falasse como é que você entrou na ufologia, falasse um pouquinho de você aí, nessa primeira live, uma apresentação de cada pessoa, né? Tá certo. Então, eu pela ufologia desde criança, né? Sempre tive interesse no tema, né? Tudo que era relacionado a mistérios, né? Sempre através do meu pai. Eu tinha um tio meu também, um primo, que sempre foram aficionados com o tema, né? Então, digamos assim, que eu entrei mesmo de cabeça na ufologia em 2017, quando eu conheci o Givaer, e daí entrei para a revista UFO, né, para a equipe. E hoje eu sou consultora da revista UFO e gerente dos cursos da Academia de Ufologia. Certo. Estamos aí no grupo identificados como membro, né? Certo. Está dando um delay aqui. O Tony Najar é perito, professor universitário, consultor da revista UFO. Ô, Tony, queria que você falasse como é que você começou na ufologia. Foi uma pessoa que entrou também para o grupo identificado, que também tem uma visão bem crítica, né, questionadora contra a ufologia. Queria que você falasse há quanto tempo está na ufologia, como é que você começou, da sua história na ufologia um pouquinho. Bom, vou tentar resumir um pouco, mas eu leio sobre ufologia desde a infância, desde quando saiu Eric von Däniken nos seus primeiros livros e tudo mais. Minha mãe adquiria esses livros, adquiria aquela revista Planeta quadradinha ainda, né? E em 1975, eu tinha 14 anos, eu fiz minha primeira palestra sobre ufologia no colégio que eu estudava, uma matéria lá de português, enfim, fiz a minha primeira palestrinha com 14 anos.
E vim sempre acompanhando a ufologia, não tão próximo assim, mas sempre lendo sobre o tema, é algo que sempre me interessou. E a partir de 2005, a partir de um evento que houve num sítio que a gente tinha, houve 2 pousos de um UFO na mesma noite, com marcas todas características, marca de sapata, crescimento de grama normal e tudo mais. E aí eu comecei a participar de vários grupos, e em 2005 eu já comecei a selecionar esses grupos, acabei me fixando e ficando somente com o grupo da revista UFO, e já comecei nesse ano mesmo, 2005, a integrar o grupo de análise de imagens da revista UFO. Então, já venho fazendo análise para a revista UFO desde 2005. E vim galgando alguns cargos lá dentro da revista, e hoje um dos cargos é ser co-editor da revista, né? O que eu utilizo para fazer as análises são os meus conhecimentos que eu aprendi como perito criminal. Eu fiz escola de polícia em 89, 90, iniciei os trabalhos na seção de fotografia forense do Instituto de Criminalística em 94, final de 94, e fiquei por quase 3 anos nessa seção. Então, naquela época se fazia as fotografias em película, então eu aprendi tudo sobre fazer a fotografia e as técnicas fotográficas, e também as técnicas de laboratório fotográfico, porque a gente mesmo revelava as fotos, fazia umas cópias, né? Examinava os negativos, e sempre que alguém tinha algumas dúvidas sobre as imagens, vinha conversar com a gente acabou... sem querer, a gente acabou estudando essa questão de análise de imagens, análise de fotos, análise de negativos, né? Com o tempo, as fotos migraram de película para digital, mas o exame é basicamente o mesmo, apesar de que eu acho que é mais fácil porque a gente utiliza os softwares, né? E justamente por eu ter essa visão do perito, em que a gente entra num local desacreditando de tudo, não é duvidando, mas a gente sempre tem que ter esse espírito de que será que não estão tentando me enganar? Será que não estão tentando me induzir a algum erro de interpretação e eu acabo colocando algo equivocado no meu laudo que possa prejudicar alguém ou favorecer quem não merece ou coisas assim? Então, por esse espírito, eu acho que eu acabei me tornando uma das pessoas, como as demais desse grupo, que são críticas daquela ufologia fantasiosa, aquela idolatria à ufologia. E é isso, por isso a gente chegou aí nesse grupo identificado, como se disse, o lado B da ufologia. Era isso. Obrigado, Tony. Fazem parte do grupo identificado e não estão aqui hoje, mas vão participar da próxima live, o Marco Leal, o Jordano Mazzucci, o Marco Veado, Jordano Mazzucci, me ajudem, mais quem? Faltam 4 pessoas. A Laura Elias. Marco Veado, Jordano Mazzucci e o Marco Leal, né? Marco Leal, Marco Veado, Jordano Mazzucci e Laura Elias. Acho que é o único grupo de WhatsApp que tem 3 Marco Aurélio, né? Marco Aurélio Veado, é o único. É muito Marco. Está aqui também o Marco Seixas, que é cardiologista. O Marco Seixas, eu queria que você se apresentasse, falasse como é que você mergulhou aí na ufologia, como é que é a sua trajetória na ufologia. Tá. Obrigado, João. Um abraço para você, para o Dino, para a Ariane, para o Tony e para os colegas que não estão aqui presentes, que vão ver depois ou que estão assistindo agora. Um grande beijo. Eu sou médico, cardiologista, tenho mestrado em medicina. Eu me mudei recentemente para São Bernardo e estava tirando das caixas alguns livros, e um dos livros é esse daqui.
É um livro feito, assim, numa gráfica da época que eu estudava medicina. E a primeira revista que tem aqui, eram revistas Planeta, que eu colecionava, e principalmente aquelas que lidavam com ufologia, né? E essa primeira revista que tem aqui, talvez tenha sido o meu início na ufologia, é de 1977. Então eu estou nessa toada aí há 43 anos, né? Mas oficialmente eu estou, acho que há um pouco menos de 10. Foi quando eu entrei, quando eu fui finalista do concurso da revista UFO, de melhor texto ufológico, e o Gevaer me deu o artigo de capa da edição 186. Eu não lembro se foi em 2006, 2008. E aí, como o Tony, fui galgando posições, né? De consultor a conselheiro especial que eu estou hoje. Eu não sou, porque o cargo não é meu. Eu estou conselheiro especial. E não tenho a vivência que vocês têm, que o Dino, que o Tony. Infelizmente, eu não convivi com as grandes figuras da ufologia, né? Eu sempre fui, vamos dizer assim, um pensador da ufologia, né? Por força das circunstâncias e por conta da minha profissão, eu nunca tive tempo de sair a campo para fazer pesquisa, fazer vigília. Então, a minha experiência, a minha vivência é o que eu leio e o que eu reflito, né? E eu estava pegando as minhas revistas, os meus artigos, e notei que ao longo dos anos eu já vinha mudando de posição. Eu já vinha deixando o lado A para o lado B. Eu acho que a mudança de pensamento, de postura, aconteceu num artigo que eu escrevi há uns 2 anos, mais ou menos, sobre o paradoxo de Fermi. Eu resolvi escrever esse artigo porque eu já não me entusiasmava e já não me motivava com a mesmice da ufologia. Então eu falei, eu vou escrever alguma coisa sobre ciência, né? Que tangencia a ufologia, mas é muito diferente da ufologia. As pessoas confundem vida extraterrestre com ufologia, quando na verdade são coisas absolutamente distintas, né? E aí vejam só, esse livro que eu acabei de mostrar para vocês, o primeiro artigo que tem aqui é sobre o caso Hill, do Barney e da Betty Hill. Aí você vai mais para frente, tem aqui um artigo, uma entrevista com o general Shoa. Logo adiante, o caso Vilas Boas. E aqui a gente fala também sobre o Jorge Adamski, aquele caso famoso lá que tem até uma pintura, o caso Nuremberg, sabe aquele caso Nuremberg? Mas enfim, uma revista de 43 anos, ela se revela mais atual do que nunca, ou seja, a ufologia parece que não evoluiu, ou evoluiu para trás, se é que isso é um absurdo que eu estou falando, mas ele evoluiu para trás. Então, o que eu estou lendo aqui nesse livro são coisas que volta e meia aparecem e são recicladas. Então, a ideia de entrar para esse grupo foi tentar oferecer para as pessoas que tenham uma abertura mental, que não sejam tão impermeáveis, tão engessadas, oferecer uma outra visão, uma outra forma de encarar a ufologia. Porque eu acho que só assim a ufologia vai conseguir evoluir. Então, acho que é isso, gente. Falei demais também. Tá ok. Bom, cada um já se apresentou.
Eu queria que cada um falasse agora sobre o estágio atual da ufologia. Como é que vê a ufologia hoje? Eu, particularmente, vejo que a ufologia está estagnada, está num beco sem saída. É um tema que foi tomado pela credulidade excessiva, em alguns casos pelo fanatismo. Existe, na minha visão, um apego quase que religioso a esse assunto por muitas pessoas. Existe uma necessidade psicológica, eu chamo de ET dependência, né? Eu vejo que o meio tomado pela credulidade, pelo fanatismo, sou muito criticado por isso no meio dos meios da ufologia, mas eu costumo dizer que eu não estou na ufologia para agradar ninguém, entendeu? Não sou politicamente correto na ufologia. Eu tô a minha opinião eu dou aqui, dou para o Jevaé, se eu for chamado para um evento eu vou dar a mesma opinião, eu não sou PSDB na ufologia, ninguém é no identificado, né? Por isso que a gente tem um grupo. Eu vejo assim, eu vejo que o tema está estagnado. A gente vê até que casos famosos vêm sendo explicados, como, por exemplo, a foto famosa da onda belga. Eu fui quase fuzilado quando a gente legendou, se não me engano, 2 ou 3 vídeos da TV belga explicando a foto, né, que a foto foi fraudada. Até ufólogos famosos, né, o pessoal começou a falar que eu estava contra a ufologia, né, e é uma coisa que eu não consigo entender. Se você explica uma fraude, né, aí você está contra a ufologia, você está a favor da ufologia séria, né? Aí eu vou começar então com a Ariane, como que ela vê a ufologia hoje, a situação atual da ufologia, como que ela vê o status da ufologia hoje, a condição que se encontra a ufologia hoje. Então, como a maioria já citou, né, a questão não se tem novidades, né, na ufologia. Eu vi uma pessoa ali comentando no chat se a ufologia virou religião. Eu acredito, assim, que não uma religião completa, mas praticamente uma religião, porque de uns tempos para cá a ufologia ela teve muitas ramificações, né? Então, hoje em dia, o que antigamente você... no caso, pesquisadores iam a campo, né, atrás de informações, hoje em dia tudo busca pela internet. Aí, no caso, tem a parte da ufologia espiritual, tem a parte da ufologia... teve várias ramificações, né? Ou seja, não tem novidade, a gente fica todo dia, como o Marco Seixas citou ali, uma revista de 20 anos atrás, se você pegar, os mesmos temas estão sendo explorados hoje, né? A gente recicla os temas, né? Sem novidades. Eu acho que um dos únicos casos que hoje em dia está sendo ainda pesquisado, até pelo João Marcelo, o Marco Leal e o Jordano, é o caso Varginha, ainda, né, em processo de investigação, algumas coisas sendo revisadas, outras, né, com outras visões, né, que não a divulgada. Então, e muitas pessoas, assim, você debate o tema, e as pessoas não acreditam, elas não aceitam, né, a tua opinião. Por exemplo, assim, eu acho que a internet, ela ajudou, de certa forma, e ao mesmo tempo ela prejudicou muito a ufologia. Por exemplo, assim, hoje em dia todo mundo tem acesso a um celular, né? Aí você vê qualquer movimento estranho no céu, qualquer luz no céu, objeto, você vai filmar, a pessoa vai filmar e vai dizer, não, estou vendo um OVNI. Mas ela não... Por mais que a gente identifique e fale, não, isso daqui não é um OVNI, é um balão, ou é um avião, você tem ali até a rota do avião e tal, a pessoa diz, não, mas esse aqui, vocês estão querendo desacreditar a ufologia, vocês estão céticos, vocês estão descrentes, né? Então, para esse tipo de pessoa, a gente está querendo, digamos assim, derrubar a crença deles, né? Eu acho que não é bem por aí. Então, essa visão de que tudo é OVNI, tudo é disco voador, né? Então, as pessoas não aceitam muito a opinião de pessoas como nós, a gente está querendo mostrar, explicar, né, identificar.
E não só confundir ou difundir uma crença que, para muitas pessoas, são fanáticas, né? Não aceitam a opinião. Então, acho que ela está muito distorcida, ela está muito... Vários nichos se criaram durante esse tempo, né? Isso aí fez com que o estudo inicial já ficasse prejudicado, né? Ok. Eu queria deixar claro o seguinte, que o nome identificado para o nosso grupo, o canal que foi criado, né? Eu peço a todo mundo que se inscreva no canal identificado, que nós vamos fazer uma live mensal. É bem pertinente, porque a própria ufologia séria, ela considera que no mínimo 95%, 98%, 99% das coisas têm explicação. Ô, Tony, como é que você vê a ufologia hoje? Qual que é o seu entendimento, a sua avaliação do estágio atual da ufologia, dessa mesmice, dessa falta de novidades, dessa credulidade excessiva? Como é que você vê tudo isso? Eu vejo duas coisas. Uma, que uma grande parte dos ufólogos, bons ufólogos do passado, se acomodaram. Sabe? Não saem mais a campo fazer pesquisas. Né? Me coloco nesse grupo também, essa preguiça que dá na gente. Até porque é muito cômodo ficar na frente do computador buscando alguns casos, algumas novidades. E as novidades se fazem a campo e não na frente da internet. Essa é uma das coisas. A outra que eu vejo é que é justamente a internet que deu voz a todo mundo. É muito democrática. Só que nem todo mundo está realmente capacitado para interpretar as coisas da ufologia. A ufologia, ela precisa de que quem vai se dedicar realmente a ser ufólogo, um estudioso da coisa, que essa pessoa domine vários campos da ciência. Domine não completamente, mas pelo menos tenha um conhecimento básico, se possível mediano, né, de cada uma das ciências envolvidas no estudo da ufologia. E tem muito leigo metido a dar palpite e se achando dono da razão, dono da verdade. Como a gente sempre comenta, basta surgir uma imagem de qualquer coisa e todo mundo já sai dizendo que é disco voador interplanetário, alguns até identificam de que constelação teria vindo e coisas assim, e afirmam isso, né, veementemente. E quando a gente fala, isso é só um reflexo, era só um inseto passando em frente à câmera, a turma nos lincha, né, na internet. Justamente por aquilo que foi comentado, 99, talvez 99,5% ou mais até, é erro de interpretação ou fraudes, né, que também são postas e as pessoas, infelizmente, saem acreditando antes de que se tenha uma análise pronta, né, uma análise correta, uma análise imparcial e científica, digamos assim. Então, eu culpo muito a internet pela poluição que surgiu na ufologia, né, de pessoas leigas dando sua opinião, e que bom que ela é democrática, que bom que todo mundo dá sua opinião, mas eu acho que precisaria ter um pouco menos de arrogância em todo mundo, inclusive em mim, de não achar que a sua verdade é a verdade do planeta inteiro. Eu acho que seria isso. Ok. Ô Dino, você que é pessoa da área da astronomia e tal, por exemplo, uma questão muito curiosa na ufologia é que as pessoas falam, tem contato, o contatado, o abduzido encontra-se com seres que vêm das Pleiades, né? E as Pleiades eu queria que você explicasse essa questão, dessa sua opinião sobre a situação atual da ufologia, e explicasse essa questão das Pleiades, né? Porque uma estrela ali está distante da outra, né? É um aglomerado novo, né? Relativamente novo. Pois é. Primeiro, eu concordo com tudo que o Tony colocou. A Adriane também. Nossa,
A internet, ela deu voz democraticamente a todos, né? E disseminou, na minha opinião, nesses últimos tempos, assim, de cada vez mais a facilidade de você se comunicar com todo mundo ao mesmo tempo, no mesmo instante, né? Você disseminar suas ideias, mesmo que equivocadas, vamos por assim, elegantemente, equivocadas sobre o fenômeno ufológico, né? Deixar claro que aqui, apesar do nosso nome, da postura que a gente está colocando aqui, ninguém é cético, né? Nós não somos céticos, aquele cético estruturado que não aceita e acha que tudo é viagem, né? Mas eu acho que nessa facilidade, como o Tony colocou, né, muito bem colocado, né, da internet, aquelas pessoas que eu considero assim fragilmente uma fragilidade psicológica muito grande, é muito fácil se achar uma âncora, né, de fé delas nesse tema ufológico. Então, infelizmente, eu acho que como a gente tem colocado assim, né, de modo elegante também, a ufologia ela está degringolada totalmente, né? Infelizmente, lutar, a gente estamos quase que lutando, remando contra a maré, praticamente, nem remando, nós estamos tentando bater os braços para puxar o barco contra a maré, né? Mas, infelizmente, acho que uma hora acende uma luz aí em alguém. Quanto à questão que você colocou das Pleiades, aí que tá, né? Quando eu comecei na ufologia, lá no início da década de 80, com Ademar Eugênio de Mello, provavelmente vocês conheçam ele, já ouviram falar, Ademar Eugênio de Mello me levou, assim, montou grupos comigo, etc e tal, a gente conversava muito. O pessoal não falava desse negócio de Pleiades, né? Não falava de Arcturianos, qualquer outro, Sírios, não sei o quê. Porque o problema é o seguinte, quando você fala das Pleiades, eu fico imaginando o seguinte, a pessoa que está entrando em contato com um ser, provavelmente com pouca cultura, pouco conhecimento astronômico, eu acho que o ser para facilitar, falar, eu vim dali, das Pleiades. Só que a Pleiades é um aglomerado de estrelas jovens, tá? Não teriam condições de formar uma população. Primeiro, quando você fala estrela é uma coisa, quando você fala planeta é outro, né? Bom, vou deixar assim. Não tem condições de formas de vida viver numa estrela. Ficou claro isso? Não vou me estender aqui explicando isso, mas não tem. Quando eu falo, olha, eles vêm das Pleiades, é do aglomerado que nós aqui na Terra observamos um aglomerado de estrelas, né, Pleiades, que provavelmente devam haver planetas em torno dessas estrelas. São estrelas jovens, quentes pra caramba, azuis, né, principalmente, visivelmente nesse momento agora, hoje, por exemplo, você é visível as Pleiades, já que elas são agora 9h30, lá pelas 10 horas você vê lá para o lado leste, noroeste, mais ou menos, você já vê o aglomerado visível olho nu, 7 estrelas principalmente, mas eu tenho milhares de estrelas, tá? Essa quantidade de estrelas, então fica difícil você falar, vem daquela estrela. Só que é o seguinte, apesar de ser um aglomerado novo, está muito distante da gente. Para nós, para mim, principalmente, né, eu fico difícil entender como é que você viaja a uma distância, um ser orgânico viaja a uma distância tão grande para chegar aqui no nosso planeta, tá? O sistema solar. Você pode falar, existe outros caminhos, eles têm uma tecnologia que eles conseguem fazer o famoso, né, salto dentro de uma singularidade, né, entra por uma singularidade negra e sai por uma singularidade branca, que seria isso, mais ou menos. Só que se ocorresse hoje, atualmente, né, se ocorresse esse fato de um objeto fazer um salto, nós, com certeza, teríamos notícia disso. Estabilizaria, desestruturaria, digamos assim, entre aspas, a harmonia do nosso sistema solar. Então, por exemplo, falar, não, ele entrou, fez uma viagem na velocidade da luz, essas assinaturas, né, que nós, em astronomia, nós chamamos de assinaturas desses movimentos, né,
são extremamente perceptíveis. Hoje nós temos radioantenas, satélites, observadores, né, ópticos, que captam tudo, sistemas de escuta, de vigília, né, que capta qualquer movimento dentro do nosso sistema solar e na região, né? Então fica difícil você falar, eu vim de Arcturus. Arcturus é uma estrela, aí é uma estrela bem brilhante, tá? Agora já não é mais brilhante nesse período, mas é uma bem brilhante. O sistema planetário de Arcturus nós não conseguimos identificar ainda, tá? Então, quando você fala vim de Arcturus ele está falando de uma estrela. Eu vim das Pleiades. As Pleiades é um aglomerado de estrelas. Percebeu a confusão que fica? Então, é difícil entender isso, né? Para nós, ficaria mais fácil assim, eu entenderia, por exemplo, como o pessoal falou daquele asteroide que penetrou no nosso sistema solar, vazou no sistema solar, né? E o pessoal falou que aí veio um grande, mundialmente desconhecido astrônomo-chefe falar, né? Não é desconhecido porque ele era chefe lá da Universidade da Inglaterra, mas falar que aquilo poderia ser uma nave interestelar. Imagina, o bicho está viajando pelo espaço, passa pelo nosso sistema, né? Quase que despercebido, né? E não para dar um oi, pelo menos, não sei o quê. Por quê? Será que ele estava passando, veio lá de Arcturus ou das Pleiades e estava indo, sei lá, para a constelação, para as Íades, por exemplo? Sei lá? Ou então para uma NGC 4755, outro aglomerado jovem, né? Ou então para uma outra galáxia. Não tem lógica isso. Né? E vamos usar lógica. Mas você está usando a lógica terrestre. Pessoal, lógica e matemática é universal, desculpa. Se eu fosse falar com essa terrestre, eu usaria métodos matemáticos, qualquer outro tipo de linguagem. Tá? Tanto que as sondas que nós mandamos, elas vão em sinais binários, matemáticos, básico, que qualquer ganso de fundo de padaria extraterrestre vai entender. Então é isso. Tá? Essa é a minha visão, Marcelo. Não sei se eu dialoguei demais. Não, beleza, Dino. Muito interessante. Ô Seixas, eu queria que você desse sua opinião sobre isso. Outro dia eu fiz um questionamento numa transmissão de um fórum, não vou citar nome, evidentemente, eu fiz um questionamento com relação à ufologia, não direcionado ao ufólogo. Eu perguntei assim, é o questionamento que eu faço hoje, né? Aqui, em qualquer lugar. Que presença extraterrestre é essa que está aqui há centenas, milhares, milhões de anos e que a gente não consegue comprovar, demonstrar essa presença para a ciência, né? Aí o ufólogo entendeu isso como um ataque pessoal, né? Mas enfim, eu acho que isso cabe bem nessa discussão, né? Do estágio atual da ufologia. Eu queria que você falasse a sua opinião sobre isso que a gente está discutindo no momento. Então, pegando um gancho nesse seu último comentário, antes de eu falar o que eu penso da ufologia atual, aquela série do History Channel, Alienígenas do Passado, está na 14ª ou 15ª temporada, né? Sendo que cada temporada tem o quê? Uns 10 capítulos. Cada capítulo mostrando 2, 3, 4, 5 evidências, entre aspas. Aí eu me pergunto, mas existem tantas evidências e ninguém se interessou de estudar, pegar uma delas que seja e dissecar e apresentar como a prova definitiva da presença alienígena? Nossa, tá lá, é só falar com o Giorgio, é só falar com o Eric von Däniken, ou falar com o produtor do programa. Então, qual é o problema com essas evidências, né? Então, acho que a pessoa não tem que ficar brava, a pessoa tem que parar para pensar e ver se faz algum sentido, né? Esse tipo de argumentação. Agora, em relação ao estágio atual da ufologia, ao mesmo tempo que eu vejo com alegria, eu vejo com preocupação. A alegria se prende ao fato de que muitas pessoas começam a se interessar pelo assunto, e o assunto não é visto já com tanto preconceito como era há poucos anos, né? E
a preocupação é que o interesse dessas pessoas vem sendo manipulado de forma errada, de forma até maldosa e até fraudulenta. Vejam só, meus amigos, o comportamento... Vamos analisar a ufologia através do comportamento da imprensa. A imprensa é como se fosse um reflexo da opinião pública, né? E a gente percebe que algumas notícias que são veiculadas afirmando ou sugerindo que exista vida extraterrestre, que existam OVNIs, etc., são muito bem-vindas. Enquanto que o ceticismo parece que é um tanto indesejável. Se vocês me permitirem, eu vou ler duas mensagens que caíram na minha mão na época que o Starlink foi lançado. Depois vocês vão entender por que eu vou ler isso. A primeira fala assim: não caiam nessa de satélites. Não faz sentido estarem aglomerados assim, piscando. E se fossem satélites, apareceriam todos os dias, ou 2 vezes por semana. E tem outra aqui, que é até mais preocupante. Deixa eu ver se eu encontro rápido aqui, para não perder muito tempo. Está aqui. Essa foi um pouco mais ácida. Eu entendo que, acho que o Gevaer comentou que era o Starlink, que não era nada de OVNI e tal. Aí a pessoa escreveu o seguinte: o Ademar, falando que eram Starlinks, vá, eu segui a revista UFO desde o tempo dos grupos de Yahoo, o que vi nos e-mails, ele caiu totalmente no meu conceito, esse cara. Ele nega tudo, se faz de bobo e não sabe pontinhos nenhum. É outro pau mandado, né? Aí essa mesma pessoa fala que teve a confirmação de um amigo árabe que disse que veio de Orion. Outro que fala, cara, dá uma raiva quando sai uma matéria com vídeos bons e vemos que não é fake, e tem uma cambada de vagabundo reagindo como se fosse piada. Povo idiota. Então, veja, o que aconteceu com você, João, é o que acontece com todos nós que tentamos jogar um pouco de luz, dar um pouco de ordem nesse galinheiro, né? A gente tem a impressão que a opinião pública mundial, né, deseja que os OVNIs sejam reais, enquanto que a descrença, ela pode e deve ser desencorajada. Mas, então existe essa tendência em se acreditar em OVNIs, né? Como também o desejo que esses OVNIs sejam reais. E essas duas coisas são apoiadas por uma imprensa que, no final das contas, não demonstra muito interesse, muita simpatia pelo fenômeno. Ela vai atrás daquilo que dá Ibope, né? E só esse aspecto da crença desvairada já deveria despertar o interesse dos profissionais de saúde mental, né? Porque vamos pensar assim, por que é mais desejável para as pessoas que existam discos voadores do que o contrário, né? Seria esse fenômeno um produto, uma fantasia não resolvida da mente humana? Se ele é real, o que ele representa? E se é uma fantasia, por que surgiu um boato dessa natureza? Então, eu acho que esse movimento que nós estamos fazendo, e alguns poucos grupos estão fazendo, é muito saudável. Eu não sei se nós vamos conseguir vencer a corrente, porque nós, como falou o Dino, nós estamos nadando contra a maré. Não sei se nós vamos conseguir, mas uma vez eu brinquei e falei o seguinte: se pelo menos uma alma a gente conseguir salvar uma alma, ou tirar uma pessoa do fundo da caverna e trazer para a luz, eu já me considero satisfeito. Então, é mais ou menos isso. Ok. O próximo tópico que nós separamos aqui é perspectivas para o futuro. Mudança de metodologia de estudo, a ciência abraçando a ufologia. Começar com o Tony. Ô, Tony, você que é perito, professor universitário, você concorda que
que a ufologia não evoluiu justamente porque ela se afastou da ciência? Eu acho que uma boa parte dos pesquisadores, né, da ufologia desprezam a metodologia, desprezam a questão científica. Elas vão simplesmente seguindo suas emoções e suas intuições, né? E a partir daí, como não tem base, constroem um castelo em cima da areia. É um castelo muito frágil que cai muito facilmente. Eu fiz agora, há poucos dias atrás, nesse sábado, eu fiz ministrei um curso justamente sobre isso, sobre como usar de ciência e metodologia para fazer investigação de campo. Ou seja, existe um método para investigação, né? E existe método para análise dos achados dessa investigação. Só que as pessoas simplesmente saltam por cima disso. Elas têm uma notícia e já saem divulgando a notícia. Então, o que acontece, uma das coisas que eu percebo, que hoje na ufologia tem muito repassador de notícia, ao invés de pesquisador em ufologia. Para ser pesquisador em ufologia, o ufólogo, dê o nome que achar melhor, a pessoa tem que ter alguma base de algumas ciências e saber aplicar isso, né? Ter bom senso na hora de ir a um local e saber fazer as perguntas corretamente, saber anotar isso, saber separar o que é relevante do que é irrelevante. Ou seja, tudo isso é método, né? E as pessoas pulam essa etapa do método, né? Pulam a etapa da análise aprofundada daqueles achados. Simplesmente ela tem alguns achados. Perdão, tem uma motocicleta trabalhando aqui ao meu lado. A pessoa tem alguns achados de campo e ela já comunica esses achados sem submeter a qualquer tipo de análise, seja análise filosófica, lógica ou uma análise de laboratório mesmo, né? Mas é preciso critério, método e análise. Infelizmente, como eu disse, as pessoas recebem uma notícia, repassam essa notícia, quem conta um conto aumenta um ponto, e a ufologia está sendo feita deste modo. É isso. Dino, como é que você vê essa questão? O que você acha que tinha que mudar na ufologia, para a ufologia avançar, para o entendimento do fenômeno avançar? Bom, eu concordo com tudo isso, para variar, né? Mesmo isso que o Tony colocou, mas afinal somos um grupo que a gente fala a mesma língua praticamente, né? Então, para o futuro, a gente até brinca, né? A gente já brincou bastante disso, né? A ufologia chegou no fundo do poço, né? Quer dizer, passou do fundo do poço, entrou no porão do fundo do poço, né? E o triste é que, assim, como o Tony falou, né? A mídia colocada, né? O que eu vejo, assim, muitos... as notícias que são colocadas, primeiro que, geralmente, quando é colocada uma notícia, se não é num tabloide ou num site específico, né, técnico, vamos dizer assim, né, a coisa fica muito distorcida, principalmente. Primeiro que o jornalista que está cobrindo a matéria, geralmente não tem conhecimento nenhum do que ele está fazendo. A gente chama de foca, né? Então, segundo, que o jornal, a informação tem que ser vendida. Infelizmente, hoje a ufologia virou um meio de... praticamente, né, na frente da ufologia, você vem o cifrão primeiro, depois vem a ufologia, né? Muitos canais, a gente vê aí canais que o pessoal fazem debates ufológicos, não sei o quê, mas sempre no intuito de haver um retorno econômico na coisa, né? Não está errado isso, eu acho que está certo. Mas a partir do momento que você não vende ilusões, não passa ilusão para a pessoa, né? Como ocorre, né? Principalmente as pessoas que são mais frágeis, assim,
aceitam sem entendimento. Eu acho que o Tony falou uma coisa muito importante, que é a metodologia. A metodologia, infelizmente, quem faz uma faculdade, quem tem um curso acadêmico, ele vai entender que tudo é necessário, tudo é base à metodologia você aplicar, né? Então, você não pode, por exemplo, desmerecer um estudo que você vai fazer, ou você praticar um estudo, se você não tiver primeiro uma metodologia, e você ter um cabedal para aplicar a metodologia que você vai utilizar o objetivo. Eu acho que, atualmente, fica muito mais fácil o pessoal falar que nós não temos conhecimento suficiente, que é colocar, né, o ser humano, de uma forma geral, num ponto assim, extremamente, vamos dizer assim, quase que como sendo as pessoas mais incultas do universo, né? Tipo a ralé do universo. Pelo contrário, né? Nós estamos aí emitindo sinais inteligentes, matemáticos, principalmente, tá? Há uma questão de uns 70 anos-luz, e até agora não encontramos nada. Nós rastreamos o universo conhecido, nossa vizinhança, num raio de 70 anos-luz, onde você tem vários objetos aí conhecidos que o pessoal dizem que são as áreas de onde supostamente vêm os extraterrestres, né? E não temos um retorno nenhum. Então, eu acho que, primeiro, é necessário a pessoa ter uma boa formação. Se vai utilizar a pesquisa em campo, é fundamental, tá? Saber fazer a pesquisa em campo, ter uma metodologia muito bem estruturada, ter uma estrutura do que vai pesquisar e como pesquisar, né? E ter uma formação bem estruturada em alguma área. Eu acredito que, por exemplo, se você vai a campo, é necessário você ter conhecimentos, por exemplo, de várias áreas que nós chamamos assim de saber humano, né? Não só a astronomia pega mais o espaço, mas se você vai a campo, você precisa ter um conhecimento de solo, mais ou menos, você precisa ter um conhecimento de formação geológica, você precisa ter um conhecimento de formação de fenômenos climáticos, pessoal. Infelizmente, ele é que mata, que dá o checkmate praticamente na ufologia. O que tem de fenômenos climáticos que não são comentados, porque o pessoal não tem paciência para ficar explicando A mais B para um pessoal que vem com uma formação. Não, eu vi um disco voador. Não, você não viu, você viu isso. Não, eu vi um disco voador. E como o próprio João falou aí, né? O pessoal depois crucifica, não sei o quê, como o próprio Marcos colocou, né? O Seixas colocou. O cara lá, depois que o Jevaé falou um negócio, o cara começou a xingar o Jevaé, desacreditou, etc. Por quê? Porque a gente colocou um conhecimento que a gente tem, tá? E provou ali, não é prova, né? Mas demonstrou, falou, olha, não é bem assim que você está vendo, é um fato assim. Isso choca a pessoa e quer acreditar sem ter base nenhuma. Então eu vejo, primeiro que eu vejo, eu sou, não é ser pessimista, mas eu vejo uma dificuldade muito grande aí para o futuro, né? Para a gente sair do porão do poço, né? Vai ser difícil atualmente, tá? Ainda mais com essa necessidade que o povo tem de se agarrar em alguma coisa, né, que seja para ele palatável e satisfaça as necessidades psicológicas, principalmente, vai ser difícil você atuar no futuro, mudar um pouco essa visão. Mas estamos aqui para isso, nós não somos aqueles que vai debater contra, mas estamos abrindo esse espaço aqui até para as dúvidas que a gente puder colocar uma clareza, colocar uma opinião ou até uma explicação, né, que seja aproveitável e que leve uma pequena luz aí, né, nessa escuridão que está aí terrível, né, momento de trevas, tá? Ok, obrigado, Dino. Ô, Seixas, antes de perguntar a sua opinião sobre essa questão, as perspectivas, o que precisa mudar na ufologia, tem uma questão muito interessante que está diretamente ligada à sua área, né, que é a medicina. Por exemplo, o hipnólogo, não é, o estudioso de abduções, né, no Brasil e fora, aquele que utiliza a ferramenta da hipnose, né, para resgatar memórias, né, de supostos encontros, né,
uma vez você estava conversando comigo, você me mostrou um livro enorme, né, um compêndio, de transtornos, de doenças, né, que na verdade o sujeito que aplica a hipnose não tem, com certeza não tem conhecimento, né, desses vários transtornos, dessas várias questões que podem estar associadas, né, que podem... A história de abdução pode mascarar alguma coisa que tem explicação, né, um transtorno, alguma doença, né. Você está se referindo ao DSM-5, que é o Manual de Transtornos de Doenças Mentais. É um código internacional de doenças. E lá tem... Eu confesso que eu não sei quantas doenças tem lá listadas, mas se contam as centenas, né? E a mente humana... eu fiz uma analogia uma vez num dos congressos, que a mente humana é como se fosse aquela sala fechada com luzes apagadas, e você tem que entrar, você vai esbarrar numa cadeira, você vai esbarrar numa mesa, você tem só um foco de luz. O foco de luz é a medicina, é o conhecimento científico, mas você não vai conseguir com o foco de luz iluminar toda a sala. Você vai esbarrar numa cadeira, vai estudar, vai ver que aquilo é uma cadeira, aquilo é uma mesa, aquilo é uma pessoa. Então isso é a mente humana. Então a mente humana, ela tinha que ser melhor investigada antes da gente colocar a abdução na frente de um possível transtorno neuropsiquiátrico. E quanto à hipnose, existe muita controvérsia em relação à hipnose como sendo a ferramenta ouro, né, para investigação de abduções, né? Isso caberia um programa inteiro só sobre hipnose, né? O que eu posso dizer é que hipnose não comprova um fenômeno de abdução, por conta de geração de falsa memória, de indução de memória por parte do hipnólogo, etc, etc, etc. Agora, o que esperar da ufologia, né? Eu acho que a ufologia, ela, para ter alguma perspectiva de evolução, tem que combinar ciência e academia, né? Sem isso, como falou o Dino, como falou o Tony, a ufologia não vai para frente. Essa ufologia de internet, onde você coloca lá no campo de busca do Google UFO vídeos, aparece milhões de resultados. Milhões de resultados. Será que a verdade está em algum desses milhões? Pode ser, mas quem é que vai garimpar 100 milhões de vídeos na internet? Pode ser que tenha alguma coisa lá, né? Dos 7 ou 9% de casos inexplicáveis do Projeto Livro Azul, isso daí foi se reduzindo para menos de 2%, acredito eu. Não existe uma estatística precisa com relação a isso. Mas o fenômeno se resume a menos de 2%. E quando alguém consegue emplacar um tema de mestrado, de doutorado, ele não consegue romper aquela barreira de preconceito, de ridículo que é visto pela academia. Então, não tem como evoluir. Não tem como evoluir. A pessoa precisa ter formação. Muitos aqui têm formação, muitos lá do grupo têm formação, mas o rótulo que se coloca em torno do ufólogo derruba por terra a melhor formação científica que a pessoa pode ter. E pior, e quando essa pessoa de formação defende que balão é o OVNI, que alienígenas estão fazendo experimentos genéticos, que a Terra é plana, às vezes não tem nem como você discutir e argumentar com uma pessoa dessa. Ela vai usar um conhecimento científico e você vai ficar lá parado. Como é que você vai, né, falar para ela o óbvio, que a Terra não é plana, a Terra é redonda? Então, é muito difícil evoluir. Eu acho que, só para finalizar, talvez nos primórdios da ufologia moderna, na época do estudo Sign, do estudo Grudge e do ultra famoso Projeto Livro Azul, talvez nessa época se estudasse a ufologia com um pouco mais de afinco, com um pouco mais de interesse, né? Inclusive, o Projeto Livro Azul ele foi para a Universidade de Colorado, que depois gerou aquele chamado relatório Condon, né?
ele estava enviesado, porque o chefe, que era o Edward Condon, ele não acreditava e parece que fez com má vontade. Tanto que encerrou, foi o que foi colocou uma pedra em cima do projeto Livro Azul, o relatório Condon. Mas se estudava, com metodologia científica, com metodologia militar, né? E parece que não evoluiu esse tipo de situação. E, curiosamente, na época, se concluía o quê? Que os OVNIs, né, ou os objetos voadores não identificados, não representavam ameaça à segurança nacional e eles não demandavam estudos adicionais. E numa das palestras eu fiz uma analogia com um elefante voando. Você vê um elefante passando aqui em cima da tua casa, o elefante não está atrapalhando a vida de ninguém, né? Ele tem estabilidade, não oferece perigos à aviação comercial, então deixa ele lá. Pô, como deixa ele lá? Como deixa ele lá? É um elefante que está voando, né? No nosso caso, nosso objeto de estudo é um instrumento pode até ser de outros planetas. Como que a gente não vai estudar? Então, eu concordo com o Dino, concordo com o Tony. É ciência e academia. Fora disso, a gente vai continuar vendo videozinho do foguete chinês, que está todo mundo confundido. Isso daí parece que viralizou que nem fake news de política. A gente vai ver o monolito lá de Utah, nos Estados Unidos, que é a notícia do dia, né? Deu até um noticiário aqui da TV. É isso que é ufologia, um comércio de ilusões, né? O Dino não falou que tudo é monetizado hoje em dia? A ufologia está monetizada, ela virou um comércio de ilusões. É isso. Ô, Ariane, o que você pensa dessa questão? Você acha que com o avanço da ciência, principalmente, por exemplo, das neurociências, desclassificação de projetos secretos, você acha que muita coisa vai ser explicada? Porque tem uma questão que é pouco difundida na ufologia, que desde a década de 40, 50, o OVNI ele sempre foi a cortina de fumaça para projetos secretos dos americanos. Sempre foi incentivado pela inteligência americana que qualquer coisa vista no céu que a pessoa não conseguisse explicar fosse associada à visita de ETs, para justamente esconder os projetos secretos dos americanos. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso, Oriane, dessa necessidade de, como diz o Tony, o Dino, né, de ter, o Seixas, de ter metodologia, né, de ter mais bom senso, mais pensamento crítico, mais discernimento, de ter mais filtro com as coisas na ufologia. Eu participo de alguns grupos de aviação também, porque uma das minhas paixões também é a aviação, né? Sou aficionado por aviação. Então, até essa semana a gente estava discutindo justamente sobre essa questão, né? Na época das guerras, né? Como a aviação evoluiu de uma forma tão rápida, né? Tão crescente, da Primeira para a Segunda Guerra. E muitos projetos secretos, tanto dos Estados Unidos quanto da Alemanha, eu acredito que a ufologia começou nessa época justamente por isso, né? Por essas questões. Por exemplo, um avião mais moderno, um avião espião, talvez no espaço aéreo. Então, as pessoas olhavam aquela aeronave, às vezes até de formatos diferentes, né? Começaram essa questão da ufologia, né? Começou nessa época, acho que até para confundir também o inimigo, né? Então, até para a população, para, né, não terem o conhecimento. Então, eu acho assim também, no caso das ciências, né, é importante para a ufologia, como citou o Tony, como citou o Dino. Para você fazer qualquer tipo de pesquisa, vai envolver várias áreas de pesquisa, né? Vários conhecimentos. Você vai envolver, por exemplo, astronomia, a química, a física, para explicar algumas coisas, né?
Então, eu acho que a ciência tem que fazer parte da ufologia, o que hoje em dia não é utilizado. Muitos pesquisadores não se utilizam de todas as ferramentas que são necessárias, até porque muitas vezes não detém todo o conhecimento, né? A gente não tem uma formação para ser ufólogo. O ufólogo não é uma profissão. Muita gente diz assim, mas quanto ganha um ufólogo? O ufólogo não ganha, na verdade, eu sempre falo, né? Que o ufólogo, na verdade, um pesquisador, ele vai investir dinheiro do bolso mesmo para pesquisa, né, para ir atrás de testemunhas, para ir atrás de informações. Eu sempre falo que a partir do momento que você começa a ganhar dinheiro com a ufologia, aí você já não é mais um pesquisador, já não é mais um ufólogo, aí você é um empreendedor, né, você está empreendendo em cima daquele tema, você está angariando, né. Então, a partir do momento que você está tendo um retorno financeiro, já não é mais ufólogo nem pesquisador, né, já é um empreendedor da ufologia, está usando do tema. E acho que até para deixar bem claro essa questão, né, que muitas pessoas também, quando a gente tenta explicar alguma coisa, as pessoas não aceitam, né, por aquela questão que a gente falou da crença. Então, acho que até para deixar bem claro essa questão no caso do crédulo e do cético, né, que o crédulo é aquela pessoa que ela acredita facilmente em tudo que é dito, né, ela não tem maldade, ela não tem malícia, então ela não acredita em tudo sem buscar comprovação, né, e no caso do ceticismo, que no caso, os membros do nosso grupo, a gente tem essa questão de questionar, né, não acreditar em tudo que se vê. Então o ceticismo é o que está buscando questionamento sempre, né, então a gente questiona tudo que é apresentado, a gente não admite, né, dogmas, não admite, tem que aplicar o método científico, tem que ter pensamento crítico, né, então, não é que a gente não acredita, né, eu acho que tudo tem que ser questionado, especialmente na ufologia, tudo tem uma explicação, como o João Marcelo mesmo falou, 98% dos casos tem explicação, então enquanto a gente não explorar aquele tema, não tirar dele todas as possibilidades, então ela deve ser explicada de alguma forma, né? A partir do momento que você não tem mais nenhum tópico a discriminar ali, então aí sim passa a ser uma coisa misteriosa. Então, acho que a gente tem que ter esse senso crítico, né? E tentar, como disse o Seixas, né, contaminar pelo menos uma pessoa com esse senso crítico, a gente já está fazendo um bom trabalho. Ok. Bom, gente, essa é a primeira live que nós estamos fazendo. A partir da próxima live já vai ser no canal identificado, cujo link para o canal está aqui na descrição. Peço que todo mundo se inscreva no canal. Lá nesse canal identificado nós vamos fazer uma live por mês. Eu vou passar aqui para as considerações finais e queria que cada um desse o recado final, e muita gente perguntando sobre a questão dos vídeos do Pentágono, que na minha opinião o mais provável é que ali se trate de projetos secretos dos americanos mesmo. Eu acho que aquilo ali não está ligado não são naves de outros planetas, né? O Pentágono, em nenhum momento, o Pentágono, o governo americano, falou que aqueles vídeos ali são flagrantes de naves em visita à Terra. Falou que são fenômenos aéreos não identificados. Até um dos senadores que participou de sessões fechadas lá para ser informado sobre essa questão, o Marco Rubio, senador de Miami, ele disse recentemente que isso não tem nada a ver com visita de ETs, né? A minha opinião é essa, né? Então vou passar aqui primeiro para o Tony. Queria, Tony, que você desse seu recado final. Eu peço desculpas aí por qualquer falha, porque é a primeira live, é a primeira vez que eu estou usando essa ferramenta aqui do StreamYard, e a gente vai aprimorando conforme as lives foram acontecendo. Eu queria, Tony, que você desse seu recado final e desse a sua opinião sobre esses vídeos do Pentágono, porque eu acho curioso o seguinte, Tony, o Pentágono sempre foi escorraçado pelos ufólogos, né? Manipula informações, esconde informações,
joga informações falsas dentro da comunidade. E, de repente, de uma hora para outra, o Pentágono virou fonte confiável de informações. Era o bandido dos ufólogos, o Pentágono virou mocinho de uma hora para outra, né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Olá, então, eu só queria fazer um pequeno adendo sobre hipnose, que hipnose, no meio criminal, né, ela é utilizada como uma ferramenta de investigação, mas ela não é prova. Né? Um relato obtido sobre hipnose não é aceito como prova em tribunal. Senão seria muito fácil, você pega os suspeitos de um crime, as testemunhas do crime, hipnotiza, e isso seria a solução dos crimes, enfim. Por isso, a hipnose ela é somente um meio de investigação, e quem está sob hipnose pode sofrer a influência de formação de falsas memórias por parte do hipnotizador, e uma pessoa com uma vontade um pouquinho mais firme, não precisa nem ser muito mais firme, ela tem a capacidade de mentir sob hipnose. Então, por isso, a hipnose não é essa panaceia toda. Ela coloca a pessoa num estado de relaxamento que favorece a busca de memórias, né? Favorece recordações. Só isso que é a hipnose. Quanto aqueles vídeos do Pentágono, eu partilho da opinião que acho que é geral do nosso grupo, de que se trata de talvez aeronaves experimentais, né, que poderiam fazer uma ou outra manobra um pouco mais acentuada, mas não passaria disso. Várias análises mostram que até a velocidade de deslocamento daquelas luzes que aparecem naqueles vídeos não é tão alta assim quanto se divulgou no começo. Aliás, seriam umas velocidades bastante baixas, bastante possíveis de alcançar por qualquer aeronave terrestre. Então, minhas considerações quanto a esse vídeo do Pentágono é isso. São aeronaves experimentais que foram capturadas por um tipo de câmera que não permite visualizar detalhes da estrutura. Fica só aquele ponto luminoso. Né? E, no mais, o que eu poderia dizer é que quem quer se aventurar na ufologia deve buscar estudar, sem entrar pelas diversas ciências, como já foi falado, climatologia, geologia, física, astronomia, acho que eu já falei isso, enfim, são várias ciências aí que devem ser estudadas pelo ufólogo, mas quem está começando a entrar, ela deve buscar estudar os fenômenos que confundem, né? E aí existe uma série de problemas, desde de problemas na câmera, na parte física da câmera, aí de objetos muito próximos da câmera, objetos a meia distância que possam confundir, aí já objetos na atmosfera, fenômenos atmosféricos, insetos, balões, aviões. Hoje em dia os drones causam muita confusão, tem muito drone com LED, pipas com LED, enfim, tem uma série de coisas que possam causar defeitos. Reflexos na lente, isso vem aos montes para a gente, né, como sendo naves, e a gente acaba percebendo, analisando e vê que é só reflexo na lente. Vários casos famosos, inclusive, tidos como famosos, referendados, e são só reflexos. Então, o meu recado final é esse. Quem gosta da ufologia, busque conhecer os fenômenos que confundem, né? Só com isso já vai fazer com que a pessoa crie bom senso a hora que se apresente imagens para ela. Porque a maioria das pessoas simplesmente curtem ver imagens, né? Não se aprofundam no estudo mais sério além disso. Seria isso. Ok, obrigado, Tony. Dino, seu recado final e sua opinião sobre os vídeos do Pentágono, porque tem muita gente no chat, no YouTube, perguntando sobre os vídeos do Pentágono. Pronto, tá. Bom, primeiro eu queria agradecer ao João, agradecer o pessoal, a participação de todos aí. Eu não está sendo transmitido no chat, né, João, lá no YouTube, né? A nossa experiência hoje de o primeiro contato, né, dos identificados, né? Então, a gente está aqui
Vamos ver se a gente tem nosso limite que a gente propôs, né, de live. E espero que a gente, no próximo, a gente possa até interagir um pouco mais com o pessoal que está lá no chat lá, tá? Quanto ao caso do Pentágono, eu, logo no começo, quando ele começou a sair, ele já conversou sobre isso, eu falei, para mim é drone, não deixa de ser drone, tá? O Tony colocou muito bem, a filmagem não é filmagem de radar, é um outro tipo de instrumento que os aviões usam, tá? São as câmeras FLIR, né, que chamaram, e ela não mostra nada, ela não tem definição, a velocidade não mostra nada, tá? A câmera FLIR, por exemplo, se você pegar um avião, fala com a Ariane aí que ela explica direito, um helicóptero aí daquele tipo Comanche, Apache, sei lá como é o nome, que tem o canhão lá, a câmera focaliza, você vê nesses filmes aí, os caras atirando naqueles grupos terroristas lá no Afeganistão, não sei o quê, aparece a imagem lá infravermelho, né, na câmera FLIR, infravermelho, e aponta o canhão lá e mata todo mundo, né? Então, não tem nada a ver. Para mim, aqui é o jogo. Inclusive, se o pessoal que acha que os drones, o caso lá do Pentágono, né, dos Tic-Tac, né, o pessoal Tic-Tac, se eles assistirem um vídeo que eu vi recentemente, acho que foi no final da semana passada, alguma coisa assim, que agora está chegando a minha época mais deliciosa do ano, que é o Natal, né, vamos preparar nosso peru, tudo, né, a próxima live a gente vai falar bastante sobre Papai Noel, eu até posso até explicar que Papai Noel existe, né, então, veja, o que acontece, eu assisti um vídeo que lá na Coreia, se não me engano, o pessoal utilizando um monte de drones, não sei se alguém daqui do grupo assistiu, né, fazendo formato do Papai Noel, uma árvore de Natal no céu. Os drones programados apagavam, acendiam luzes multicoloridas, etc. Pessoal, imagina uma pessoa que não tenha um pouco mais de conhecimento, né, assim, mesmo eu, se eu visse aquilo no céu, eu ia ficar espantado, né? Mas, de repente, ia tentar entender o que está acontecendo. Será que está fazendo Papai Noel mesmo lá no céu? Né? Uma árvore de Natal piscando no céu? Então, isso é drone. Pessoal, por favor, não subestime o conhecimento humano atual, tá? Nós não somos o lixo do universo, nós não somos o cocô do cavalo do extraterrestre, não somos isso. Nós somos muito evoluídos, nós estamos num grau de evolução que a maioria, como o Tony colocou no começo, 99%, eu já acho que 99,9% das pessoas não entendem, tá? Como o Tony colocou, o próprio Sérgio colocou, todos colocamos aqui, hipnose é algo que, se não for feito por uma pessoa com conhecimento, né, psicológico, um psicólogo, um psiquiatra, principalmente um psicólogo, um psiquiatra, vai ser um dentista fazendo hipnose na pessoa para a pessoa se acalmar lá na cadeira. Eu, por exemplo, se não tiver uma sessão de hipnose na hora que eu sentar na cadeira do dentista, eu caio duro, tenho um infarto lá, eu tenho que ligar para o Sérgio, falar, Sérgio, por favor, me ajuda que eu estou morrendo aqui só de abrir a boca, né? Então, perceberam? É uma ferramenta, só que tem que ser feito por uma pessoa que tenha conhecimento do que está sendo feito. E hoje em dia, pessoal, rapidinho, tá? O Google é o meu pastor, nada me faltarás, tá? Então, eu entro no Google, eu viro um astrônomo. Eu entro no Google, eu viro um doutor especializado em problemas do fígado ou, por exemplo, sabe, da corrente sanguínea. Eu entro no Google e viro um especialista em análise de imagens assim, fundamentais, tá? Eu parto o martelo só com que eu entrei lá no Google e li no Google. Infelizmente, ali aceita-se tudo, né? O Google é o meu pastor, nada me faltarás, entre aspas, a casa da mãe Joana, tá? Então, se você tiver discernimento, você tiver uma base de estudo, tudo, você tem um cabedal, nós chamamos assim, né? Podemos dizer, para você discutir. E essa é a minha opinião. Desculpa se eu machuquei alguém, mas
né? Nós não somos tão antas como o pessoal que eu gentilmente chamo de uma palavra que eu não quero usar, tá? Que acredita em tudo, principalmente naquele planeta, que o dia que esse planeta chegar, antes lá do nosso, da heliopausa, já está perturbando tudo, tá? Mas nesse pessoal que acredita, se eu machuquei o pessoal, se eu feri, não foi minha intenção, mas acho que é o objetivo aqui da gente trazer uma outra visão para vocês, sair da mesmice e da crendice, principalmente, tá? Eu agradeço a todos aí, um grande abraço e tenho dito como eu bebo à vontade. Ok. Ô, Seixas, as suas considerações finais e a sua opinião sobre os vídeos do Pentágono. Até você participou de uma edição do Jornal da Band, né? Você falou sobre essa questão dos vídeos, eu me lembro. Foi, João. Quando foi divulgada essa notícia, foi um frenesi, né? E eu confesso que, no primeiro momento, eu fiquei impactado, eu fiquei chocado com essa revelação. E acho que no dia seguinte a Band me convidou para fazer dar minha opinião e ainda sob efeito da notícia, eu falei coisas que hoje eu penso exatamente o contrário. Na época eu falei aquilo que todo mundo fala, né? São objetos que o Pentágono não sabe o que é, se movimentam muito rápido, eles, quando são focados, eles fogem rápido, mas tudo isso tem explicação. E tem explicação, não é opinião, né? Tem um canal, não sei se acho que eu posso falar, né? O canal Metabank do Michael S. Ele pegou as informações que constam na tela da câmera FLIR e analisou velocidade, ângulo, deslocamento e chegou à conclusão de que não tinha assim nada de extraordinário. Então hoje eu me alinho com a opinião aí dos colegas e de achar que isso provavelmente é uma tecnologia militar ou dos Estados Unidos ou de algum outro país, mas nada mais que tecnologia militar. A gente sabe que estão sendo desenvolvidos e testados drones ultrassônicos. Então, eu acho que é isso, né? O nosso grupo, o grupo do WhatsApp, ele é pequeno, mas ele é bastante ativo e sanguíneo. Então, a gente o WhatsApp já não estava mais comportando as nossas almas inquietas. Por isso que a gente decidiu criar esse canal e começar a discutir de uma forma respeitosa, aberta, esses temas que captam a atenção das pessoas, né? E eu não diria que nós somos céticos. Nós não somos céticos, nós somos questionadores, é bem diferente. E nós estamos falando não para os fanáticos, nós estamos falando para aquelas pessoas que estão realmente em busca de informação. E vou usar aqui uma frase do Carl Sagan, para embasar isso que eu estou dizendo. Que não é possível convencer um crente de coisa alguma, pois as suas crenças não se baseiam em evidências, baseiam-se numa profunda necessidade de acreditar. Então não é para essas pessoas que nós estamos falando para essas pessoas que estão fazendo perguntas, que estão com sede de conhecimento. Então, o Carl Sagan, que é uma pessoa odiada pelos ufólogos por conta das suas posturas contrárias à ufologia, mas ele tem razão de ser, ele diz que alegações extraordinárias exigem evidências extraordinárias. Então, pessoal, vamos fazer dessa frase o nosso mantra, tá? A nossa base, e trabalhar em cima delas. Então, eu queria agradecer a presença de todos no seu canal. Estou muito contente de estar aqui com parte do nosso grupo. São pessoas queridas e, por incrível que pareça, o grupo está duro. A gente não se ofende, apesar de ter algumas diferenças, às vezes tem uma opinião um pouquinho mais né, exacerbada, mas a gente se curte e a gente se diverte. E ri um do outro. Então, muito obrigado a todos e uma boa noite.
Ok, obrigado, ô Seixas. Passar agora a palavra para a Ariane. Não é que eu só queria deixar claro o seguinte: não é que a gente é cético, né? A gente acredita, desde que haja evidências, né? Desde que haja evidências, a gente acredita em qualquer coisa, né? Agora, uma coisa eu não posso reclamar da ufologia, né? Foi graças à ufologia que eu conheci a Ariane, né? Então, Ariane, queria que você desse suas considerações finais, que você desse seu recado final e a sua opinião sobre os vídeos do Pentágono. Vou dar minha opinião pessoal sobre os vídeos do Pentágono. Como o Seixas falou, né? Quando foi divulgado, foi aquele frenesi, né? Todo mundo ficou empolgado. Poxa, o Pentágono divulgando. Será que eles vão começar a fazer a abertura, né? Que todo mundo esperava por isso e tal, né? Mas, assim, a minha opinião pessoal sobre esses vídeos eu acho que talvez até os próprios militares que estavam nessa operação, eles não sabiam o que de fato poderia ser aquilo. E eu acredito, né, opinião pessoal, que seja algum tipo de teste com os próprios militares, como se fosse um drone, um VANT, né, que é aqueles veículos aéreos não tripulados, algum teste com eles mesmos, para ver se numa situação, digamos, de uma aeronave espiã, alguma coisa assim na própria área deles, como que eles se comportariam. Porque é interessante que eles foram autorizados a partir para essa missão e não foram informados, né? Aliás, eles estavam numa outra missão, se não me engano, aí foram chamados para verificar essa, né? Então, eu acho que foi algum tipo de teste para ver como que eles estariam preparados, né, para uma operação real, né? No caso, aqui a FAB mesmo, ela tem alguns drones não tripulados. Até esse ano, acho que teve até alguns veículos aéreos não tripulados que estavam... Até se você olhar, o pessoal que gosta do Fly Radar, se você olhar ali, às vezes se vê um objeto semelhante a como se fosse um X, né? É um dronezinho, assim. Até as pessoas falam assim, nossa, mas um drone no Fly? Então, alguns desses drones são esses testes da FAB, com esses veículos aéreos não tripulados. Tem um que ia ser lançado esse ano até, eu não sei se já foi... se já foi feito o voo inaugural, mas é um protótipo que estava sendo desenvolvido com propulsão hipersônica, capaz de atingir 10 vezes a velocidade do som. Então, eu acho que esse do Pentágono é algo nesse sentido, sabe? Minha opinião, né? Então, e só para finalizar, né? Queria agradecer a todas as pessoas que estiveram aí presentes na live, né, assistindo. Eu queria mandar um abraço aí para minha amiga Lísia, que tá assistindo a gente aí também. Ela sempre assiste todos as lives, né, os vídeos que eu encaminho para ela aí, ela está sempre prestigiando. Eu queria aproveitar que eu estou aqui ao vivo também, mandar um abraço e um beijo para o meu noivo, João Marcelo, que sempre nas lives está mandando um recadinho ou outro, né? E como ele sempre fala, né, querendo ou não, a ufologia, ela nos aproximou, né? Acho que tudo tem um propósito. Talvez a gente não encontre ETs, mas encontre outras coisas, né? Interessantes. Isso aí. Deixar um abraço aí para todo o pessoal identificados, né? Que não está participando hoje aí, não pôde participar. Mandar um abração aí para todos eles também. Pois é, eu não encontrei ET, mas encontrei o amor, né? Bom, eu queria agradecer a todo mundo pela presença, quem nos assistiu, agradecer demais ao Tony Najar, Ariane, Dino Nascimento, Marcos Seixas. Essa é a primeira live do nosso grupo identificado, mandar um abraço para o Marco Leal, o Marco Veado, o Jordano Mazuti e a Laura Elias, que também fazem parte do grupo identificado. A nossa próxima live já será no nosso canal identificado. O canal está aqui na descrição vai ficar na descrição desse vídeo aqui no YouTube. Eu peço que todo mundo se inscreva. Uma boa noite e até a próxima oportunidade.
Boa noite a todos. Até.